Mauri, Cambará, grande abraço. Ô Vanir. Pessoal, vamos aproveitar aí, vamos pegar o aviãozinho aí bem embaixo da tela aí e disparar no direct aí pros amigos, para quem gosta de futebol. A gente ir divulgando aí pro pessoal aí. Olha o Instagram, vocês têm lá o link do YouTube, tem todos esses bate-papos gravados, tem Muricy, Fábio Carrinho, legal, Mauri. Legal esse feedback. Eu vou tirar o fone e ver se fica melhor. Pessoal, tá me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Como é que tá aí? O som tá legal? Se o som tiver legal aí, vocês já me dão um feedback aí, pessoal. Rodrigo Machado, Williams, Braga. Melhorou, Mauri? Ah, legal. Vamos lá. Vamos esperar o Paulo entrar pra gente já chamar ele. Lembrando que a gente tem as nossas parcerias aí, Disque Cesta Básica Peloja. Os telefones estão aí embaixo. Também a Rockefeller, escola de inglês, com aulas demonstrativas, direto do conforto da sua casa. Muita ênfase em conversação, turmas reduzidas. A escola não parou, isso é uma vantagem para os alunos. Então quem precisar aí de um inglês aí, é só ligar aí, os telefones estão aí embaixo. E também as cestas básicas aí do Peloja, também o número está aí embaixo. Renata, vamos ver aqui se o Paulo já entrou. Lembrando, pessoal, que a gente no final, durante o bate-papo, a gente vai mandando os abraços aí e também vai passando as perguntas dos convidados aí pro nosso convidado principal aí, pro Paulo Comelli, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho. Aguinaldo Santos. O Paulo já deve estar entrando aí. O Paulo também deve ser novo nessas questões aí da live, né, Mauri? Então a gente vai procurar saber todos esses assuntos aí através dele, tá, Rodrigo?
Vamos aguardar aqui e ver se o... Porque ainda ele não entrou aqui. Então assim que ele entrar, a gente chama. Bira, um abraço, Bira. Chita André, já que o professor deve estar entrando. Rodrigo Frank, um abraço. Raquel, de Joanópolis, um abraço a todos de Joanópolis. Ricardo, Verônica, Samuel, todos. Pessoal de Taubaté, Pinda, Caçapava, Cambará. Quem tiver aí de outras cidades aí, pode aí comunicar a gente vai falando. Kleber, Gustavo. Um pouquinho de paciência aí, porque o professor Paulo Comelli não está muito acostumado com redes, não. Pedir perdão um pouquinho pro pessoal, que eu tô com um princípio de resfriado aí, por isso que eu tô meio assim. Ah, Rodrigo, Isney, grande abraço, Isney. Estamos esperando aí o Paulo entrar aí pra gente chamar ele. Um abraço pro Rodrigo aí de Cambará também. Rodrigo tá em atividade? Meu amigo Luciano Marcondes. Legal, gente. Vamos aguardar um pouquinho aí que o Paulo deve estar lá resolvendo algumas coisas lá. Eu para mim sair para falar com ele, eu tenho que sair. Ah, tá trabalhando ainda, né, Luciano? Bom trabalho. Não sei se o Amauri tá aí, se o Amauri conseguir aí dar um toque nele, ver alguma coisa que tá acontecendo, porque para mim falar com ele eu vou ter que sair. Ué, o Henry, tudo bem, meu querido? Você tá bem? Um abraço. Um abraço pro Otto. Vamos aguardar um pouquinho aí. Se a gente ver que estiver demorando muito, eu vou sair e vou voltar novamente. Que daí a gente não perde tempo. Eu vou... Ah, o Paulo entrou. Vamos chamar ele já. Um abraço, Lucas. Lucas Rangel. Boa noite, Paulo. Tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? E você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, agradecer você aí por ter aceitado o nosso convite, para a gente bater esse papo legal aí sobre futebol, sobre sua carreira, debater um pouquinho aí sobre todos os aspectos que envolvem o nosso futebol. Então, eu queria te agradecer muito aí por ter aceitado o convite. Eu que te agradeço, né, pelo convite e também, né, você fazer parte daquela equipe que eu estava no Taubaté em 98, você fazia parte dos juniores. Não só você, Gilcinho, que é presidente hoje, Marcão, Edinho, Chiquinho, Luciano Henrique, né? Os garotos que tinham muito futuro. Isso em 98, faz muito tempo, né? Exatamente. Paulo, eu vou aproveitar e vou apresentar você para os convidados, porque a gente sabe que muita gente te conhece, mas tem uma geração nova também aí que às vezes possa não te conhecer, né? No final, se eu terminar, você pode me corrigir sem nenhum problema, porque o senhor tem muita passagem aí pelos clubes aí. O senhor foi atleta, jogou no Joinville, Botafogo, Brasília e Matsubara. Depois
começou a atuar como treinador, treinou, pelas minhas contas, foram mais ou menos 40. Eu vou falar aqui: Grêmio Maringá, Votuporanguense, Francisco Beltrão, Jaboticabal, Coronel Vívida, Mirassol, União de Mogi, Betel, União Bandeirantes, Tunaluso, Ponta Grossa, Taubaté, Gama, Vila Nova, Londrina, União São João de Araras, São Bento, 15 de Piracicaba, Sampaio Correia, Marília, União Barbarense, Sertãozinho, Criciúma, Remo, Portuguesa, Ituano, Noroeste, Figueirense, Ceilândia, Marília, São Caetano, Ponte Preta, Bahia, Paraná Clube, Oeste, CRB, América Mineiro, Emirates Clube, Diba Al-Furjah e Corca Farcan, é isso mesmo? Emirates Clube, o Diba Fugira e o Corfacan, os três equipes dos Emirados Árabes Unidos. O currículo grande, extenso aí. Então, você contou, não cheguei a contar todos lá, mas acho que é em torno de 100 mil. Por todas as equipes eu dirigia. Que legal, viu, Paulo? É exatamente por isso que eu tenho feito essas lives aí, né? Hoje eu estou atuando como treinador já há 7 anos, passando por todas as categorias, mais recentemente agora no profissional. E eu queria muito fazer esse bate-papo com você, porque traz muito experiência e enriquece muito a gente que é da área, para as pessoas também que gostam do futebol, pessoas que trabalham na área, para aqueles que querem um dia se tornar treinador, auxiliar ou alguma coisa voltada ao futebol, e também para as pessoas aí que estão em atividade como atleta e os futuros atletas, né? Então, você tem muita coisa boa aí para passar para a gente, né? Assim como eu conversei com o Muricy, com o Fábio Carilli, muita gente boa, e todos eles sempre comentam: a gente sempre vai estar num processo de evolução, a gente sempre vai aprender, seja qual for a idade, seja qual for a experiência. Então, por isso que eu tenho, esse é o intuito de eu estar fazendo essas lives, para gerar bastante conteúdo. Lembrando, pessoal, aí que ao longo do tempo a gente vai responder as perguntas de todos e vai mandando um abraço também. Então, você citou algumas pessoas aí, ó, o Luciano Henrique acabou de entrar aí na live. Mandar um abraço para ele, parceiro. Marcos Campanholo, Richelli, Chita André, Gilson Medeiros Júnior, Fabiano da Silva, tem muita gente boa aí. Me acompanhou da minha época, 98, aí, nós tínhamos uma grande equipe no Taubaté, fizemos uma excelente campanha, fomos vice-campeões, mas na época subia só uma equipe e acabou São Caetano, que realmente era uma potência na época, acabou subindo. E eu acho que o caminho correto é esse mesmo, né? Eu também iniciei no Matsubara, como preparador físico, depois, posteriormente, como técnico das categorias de base. Fui para o Grêmio Maringá também dirigindo juniores e iniciei minha carreira muito cedo como técnico. Com 30 anos já era técnico e tinha o Zenon, já estava encerrando, foi jogador meu no Grêmio Maringá. Depois deu sequência só em equipes profissionais. Legal, Paulo. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas em 98 eu tive uma passagem aí de 6 meses aí no Matsubara. E até... Aqui no Matsubara passou muita gente, né? Que teve grandes jogadores, safras maravilhosas, jogadores que jogaram em seleção brasileira, muitas equipes fora do país também. Então, o Matsubara foi uma escola formadora de grandes revelações e foram várias gerações, entre gerações diferentes. Nós temos um grupo hoje ainda que a gente se reúne, que foi do início, quando se iniciou o Matsubara, que foi em 77, 78. Exatamente. Mandar um abraço aí também para o nosso amigo Amauri aí de Cambará. Está aí presente sempre nas nossas lives aí, te mandando um abraço. Quem falou comigo ontem te mandou um grande abraço foi o Ailton Baiano.
amigão nosso daqui de Taubaté, teve com É, o você aí. o Baiano faz parte desse grupo, ele se reúne todos os finais de ano aqui. E o Amaury também, é parente teu, né? Vai ser parente teu, amigão meu, pessoa também muito ligada ao futebol, gosta muito, sempre ele traz, todos os anos, ele sempre traz uma seleção de férias para fazer jogos aqui em Cambará. Muito legal, Paulo. Ao longo do tempo nós vamos falando bastante, porque a gente tem muitos amigos em comum também, né? Muita gente trabalhou com o senhor e o pessoal sempre manda pergunta, sempre manda um abraço. Prometo, pessoal, que eu vou procurar aí até o final aí, dar o alô, dar o abraço de vocês para o Paulo e conhecer e responder todas as perguntas de vocês. O Paulo, eu tenho listados alguns títulos aqui seu, e aí volta a frisar, você pode me corrigir, tá? Campeão do interior paranaense 96 pelo União Bandeirantes, pelo Gama, campeão brasilense em 98, Londrina, campeão paranaense da segunda divisão em 99, e se eu não me engano é um torneio citadino de Londrina, 99, pelo São Bento, campeão paulista da Série A3 em 2001, Sampaio Correia, campeão maranhense 2002, pelo Figueirense, campeão catarinense 2004, campeão paulista no interior 2006 pelo Noroeste e campeão alagoano 2012 pelo CRB. Eu acho que com certeza você deve ter mais algum outro título aí que confesso que eu não consegui pegar. Tem os acessos também conseguidos, né, na Série C pelo CRB, pelo Criciúma na Série B, 2012, antes de eu ir para os Emirados. Então tem uns vice-campeonatos também, mas que é tão importante como os títulos. Legal, professor. E aí, a gente já entrando um pouco na carreira gloriosa, vitoriosa sua, eu queria que você falasse para a gente, para todo mundo aí que está acompanhando nossa live, como que foi o início dessa transição de atleta, como você passou a ser treinador de futebol ali já com 30, 31 anos, como que foi o seu início? E se você chegou no início a estagiar com alguns treinadores e quais foram esses treinadores? Olha, eu encerrei cedo a carreira, eu tive um problema no joelho, um problema sério, e nós, naquela época, em relação à recuperação, não é como hoje, né, que temos aí aparelhagens modernas, totalmente atualizado, e aquela época era muito difícil. Acabei encerrando com 26 anos, trabalhei 4 anos como preparador físico, sendo 3 no Massubara e um no Grêmio Maringá, e depois comecei como técnico no Grêmio Maringá. Aí a gente deu uma sequência e principalmente no interior de São Paulo, acho que onde é muito difícil trabalhar em São Paulo. Acabei entrando na Série A3, que foi o São Bento, que fui campeão. Aí consegui uma vaga na Série A2. Aí passei, ó, fui para tirar no rebaixamento, União Barbarense, um ano na A1. Aí me afirmei na Série A1 do Paulista. Depois trabalhei em diversos estados, né? Norte, Nordeste, a gente no Sul, no caso do Criciúma, Figueirense. A gente teve um leque grande depois numa sequência. Legal. E o senhor chegou a estagiar com algum treinador na época? Eu tive uma escola já iniciando com o Bolão, né? Que foi o nosso treinador aqui no início, o Massubara, que iniciou o Massubara. A gente aprendeu Sim. muito com ele, não só em relação ao futebol, mas como caráter, honestidade. No próprio Massubara, a gente teve bons treinadores também, o próprio Armando Reganeschi, que era um argentino, a gente aprendeu muito com ele. Eu tive também em relação ao Grêmio Maringá, que eu fui auxiliar do falecido Mário Juliato, também, que acabei aprendendo muito. E diversos outros treinadores que a gente acabou jogando e conheceu no percurso aí, grandes treinadores, a gente procurou também. A gente já participa dos cursos da Federação Paulista há muito tempo, fui palestrante também, então a gente teve assim palestras com vários, conheci bem próximo o Parreira, então a gente conheceu, teve o Teixeira também, José Teixeira, que foi treinador, depois foi gerente de futebol meu
na Português do Esporte, aprendi muito com ele, um cara totalmente disciplinado, assim, relatório de tudo. O Teixeira, aprendi muito com ele também, seu falecido José Teixeira. Que legal, isso é importante, né? A gente sempre está no começo da carreira. Eu cheguei também a fazer alguns estágios também lá com o Fábio Carilli no Corinthians, com o próprio Roger Machado lá no Atlético, num período aqui também no Taubaté no profissional, aqui antes de iniciar a carreira, eu peguei eu participei da comissão técnica do Ito Rock, do Reinaldo Xavier. Nós fomos aqui campeão aqui da Série A3, subimos para a Série A2 aqui, foi muito importante. Quem te mandou um grande abraço também foi o Leandro Cuca, o auxiliar do Fábio Carilli. Diz que foi seu atleta no 15 de Piracicaba. Cuca, foi meu jogador no 15 Piracicaba, volante, muita qualidade técnica e também pessoa maravilhosa, correta, eu gosto muito do Cuca. Isso falando em relação a treinadores também, a gente teve uma experiência nos Emirados, é assim que a gente trocava muitas informações, com o falecido Caio Júnior, que a gente fez o curso de técnico junto, eu, ele e o Bonamigo, nós fizemos Sim, o curso da Pro nos Emirados e assim trocamos informações também. São duas pessoas também que a gente aprendeu muito, tanto o Bonamigo como o Caio. legal o senhor ter tocado nesse ponto, porque eu também era uma das minhas perguntas, que não só como ter tido esse contato com o Caio Júnior também, que foi um excelente treinador, mas também com relação às licenças, né? Eu tenho feito as licenças aqui da CBF, nós sabemos que hoje é obrigatório aqui no Brasil, ainda existe uma luta grande da CBF e a Comebol com a UEFA para tentar regularizar essa situação, os treinadores brasileiros serem reconhecidos aí fora. E o senhor já tem essa licença aí, né? O senhor já participou de todas as licenças. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas licenças que você fez aí para fora. Hoje, tanto na Europa como na Ásia, você tem que ter a licença Pro, né? Senão você não pode trabalhar. Então, isso já vem de 3, 4 anos atrás. E no momento, tanto eu, o Caio, como o Bonamigo não tinha a licença Pro, a gente não tinha feito no Brasil, e acabou realizando uma licença nos Emirados. E nós fizemos, tanto eu, o Caio, como o Bonamigo, e adquirimos aí, né, essa carteira para que pudéssemos aí dar continuidade no exterior. Eu acho que é de importante, é de suma importância. A gente teve, principalmente nesse curso nosso, que administradores da Alemanha, veio da Inglaterra, então, assim, pessoas qualificadas em termos de FIFA, né? Eu acho que é importante também, o Brasil cresceu muito, eu tenho acompanhado aí, através dos amigos meus, que têm feito os cursos na CBF, teve uma evolução muito grande, e é necessário para que haja uma evolução dos treinadores. É verdade. Inclusive, o Campagnolo acabou de fazer uma pergunta aí se a licença A ela é reconhecida para trabalhar fora do país, né? E aí eu tive uma live, tá até gravada lá na bio do meu Instagram, tem um link do canal lá, onde tem todas as entrevistas. E lá eu fiz um bate-papo com o Maurício Marques, né? Que é o coordenador geral dos cursos da CBF. E aí foi um bate-papo realmente inteiro, foi 1 hora de live falando apenas de todas as licenças, de como está o trâmite, de como está todo o processo, até uma coisa que eu não conhecia, que eu desconhecia, que hoje existe também a licença tanto para o futsal como para o beach soccer. Então também para o beach soccer e para o salão também está sendo algo obrigatório. E aí eles falaram que melhorou muito essa questão do trâmite de reconhecimento, mas ainda falta muita coisa ainda para a UEFA reconhecer os nossos cursos daqui, né? Então, aí até respondendo a pergunta aí do Campanholo. E aí a gente falando um pouquinho são 6 anos de Arábia, ó, professor? Eu fui em 2012 e fiquei até o momento nos Emirados. Eu voltei
agora no final da temporada passada. Então foram, acho que mais de 6 anos nos Emirados. Os Emirados Árabes Unidos, né? São equipes da primeira divisão, as 3 equipes que eu dirigi. Teve 2 que foram 2 anos e uma 2 anos e meio. Então, no total, 6 anos e meio, quase 7 anos de Emirados. Legal, e eu queria falar um pouquinho, né, na questão das diferenças, né, do futebol brasileiro pro futebol árabe, né? Porque nós sabemos que é uma outra cultura, é uma outra língua, inclusive uma outra pergunta que eu tenho para o senhor, que hoje é tudo mais fácil, mas de 20 anos para trás e vai indo, muitos atletas e tanto o pessoal da comissão técnica muitas vezes não tinha esse preparo, esse respaldo que hoje todo mundo tem. Hoje é tudo mais fácil, tudo mais rápido. Na época que o senhor foi trabalhar nos Emirados, o senhor já foi sabendo já manejar bem o inglês ou conseguiu se sair bem lá na língua de lá? Como que foi essa questão aí? O senhor comparar o futebol daqui e de lá e também essa questão da língua que é muito importante hoje para nós treinadores, né? Então, em relação ao futebol, a gente sabe que o nível é diferente em relação ao Brasil, né? Até pela cultura do país, onde se treina um período só os estrangeiros que trabalham 2 períodos. Então, a gente sabe assim que em relação ao parte técnico também, pelo próprio país ser um país pequeno, é um nível abaixo em relação ao Brasil e em relação a outros países também. Em relação a horários, a disciplina, a gente ficou surpreendido em relação à forma que eles tratam o campeonato. Até a Inglaterra, que promove lá. Acho que deu uma leve travada aí, pessoal, já que estabiliza aí. Vamos aguardar aqui, deve ter caído a conexão. Mandar um abraço para todos aqui. Prometo que depois eu volto em todas as perguntas, todos os comentários aí. Tem comentário aí do Campanholo, do próprio Luciano Henrique. E aí a gente vai passando para o Paulo essas perguntas. Vamos esperar o Paulo voltar. Bom, já sinalizou aqui. Em relação à língua, nós tivemos até quem os primeiros que esteve lá nos Emirados foi o Parreira, né, que até conseguiu, foi o único técnico que levou a seleção dos Emirados para uma Copa do Mundo. E a Sim. gente sabe que tem dificuldade. Eu tinha na minha comissão, né, o meu filho, Bruno Comelli, que fala o inglês fluentemente. Eu levei um intérprete também, acho que é de suma importância, levar um tradutor. Então, a gente foi com o André Chita, o outro auxiliar, o Bírio, treinador de goleiro. A gente levou uma comissão grande, o Gomes, fisioterapeuta. Então, a gente estava bem abastecido em relação à comissão técnica. O próprio operador físico também, que já estava há muito tempo lá, que já tinha um conhecimento em relação ao país. Então, a gente foi bem assessorado nesse aspecto. Legal. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque caiu a sua conexão e o senhor estava falando de qual a importância que eles dão para o campeonato. Eles dão uma importância muito boa, daí depois caiu a conexão sua. Em relação ao campeonato, é muito bem organizado, Ali. Então, assim, horários para eles estabelecidos. Antes dos jogos, ter noção, são 1 hora e 45 minutos que você tem que estar no vestiário.
Isso é uma disciplina, se você não tiver, a multa é grande. Em termos de televisão também, a gente assim é totalmente diferente em relação ao Brasil. Eu acho que nesse aspecto eles estão muito adiantados. Só em relação à qualidade técnica, isso até pelo próprio país e pelo costume deles, é que um nível um pouco mais abaixo. Mas em relação à organização, é fantástica a organização deles. Legal, Paulo. E a questão daquele regimento do país, de oração, né, de vestimenta, né, a parte também da família. Não sei se na época se você foi com toda a família, ou se a mulher ficou. Queria que você falasse um pouco. Melhorou essa questão? Não, os Emirados, é muito tranquilo os Emirados. A Arábia Saudita é mais radical, outros países mais radical. Mas os Emirados Árabes não, é muito tranquilo, tem muito turista lá. Em relação às esposas, é tranquilo. Em relação a sair, para ir para shopping, é muito tranquilo. Em relação aos jogadores, isso é normal no país deles, né? Não pode, tem que estar vestido, não pode trocar, ficar nu um frente ao outro, né? Isso é uma regra que ele tem e jogadores estrangeiros que vão, né, acabam se adaptando a isso. Em relação à religião também, eles têm os horários de reza, que isso tanto no período da tarde, no período da manhã, nos jogos, na sexta-feira, que é o domingo deles, é na sexta. Então, eles fazem oração meio-dia, todos os jogadores locais vão para a mesquita para orar, depois voltam para fazer a refeição, para ir para os jogos. E também tem, durante os intervalos dos jogos, principalmente na sexta-feira, antes do jogo, no intervalo do jogo. Então, você tem que adaptar esse costume deles, que isso não vai mudar, não tem como mudar. Mas a gente acaba depois adaptando, não só eu, como os jogadores estrangeiros também, se adaptaram bem a isso. Legal. E a questão da estrutura, a gente sabe que é fantástica, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da estrutura e as diferenças dos três clubes que você passou. Qual é o clube com maior estrutura aí no país, né? E aí, já emendando uma outra pergunta, ao longo desses 6 anos, o senhor conseguiu levar jogadores brasileiros para suas equipes? Em relação à estrutura, todas as equipes, mesmo sendo equipes da primeira divisão, que não sejam equipes grandes, mas isso é o governo e o sheik de cada estado, são 7 emirados, cada emirado tem seu sheik, e eles incentivam muito. Então, assim, todas as equipes têm 6, 7 campos de treinamento, tem ônibus, micro-ônibus para buscar todos os jogadores em casa, os treinamentos, porque já que não tem alojamento, né? Então, eles procuraram, nesse sentido aí, buscar ter todas as categorias, né? Tem desde o do infantilzinho lá, de 10 anos, 11, todas as categorias, e eles incentivam os garotos a jogarem, porque é diferente do Brasil, onde aqui os jogadores correm atrás. Lá é diferente, lá os dirigentes que correm atrás dos jogadores, porque já nascem com uma condição financeira boa e não são muitos que se interessam pelo futebol. E apesar que eles ganham muito bem, os jogadores locais têm um salário muito bom, porque tem poucos jogadores, os jogadores de qualidade vão para as equipes maiores e vão ganhando bem. O salário deles lá é diferenciado. Até a gente surpreendeu em relação a isso, porque a gente achava que eles ganhavam, né, igual os jogadores brasileiros aqui, de equipes menores. Não, eles têm um bom salário, eles vivem muito bem. Então, assim, tem um incentivo muito grande por parte do governo em todas as categorias. Em relação à equipe dessas que eu trabalhei, o Emirates é a equipe mais estruturada. O Diba Fujira também é uma equipe boa, até fez uma arena nova agora. Na minha época não tinha uma arena, era uma arena simples, construíram uma arena nova. O Corfacan também, uma equipe construiu uma arena, que a equipe tinha subido da segunda divisão para a primeira, e construiu uma arena. Então, assim, as equipes da primeira divisão estão muito bem estruturadas. O Emirates era uma equipe com mais qualidade, a gente ficou quase 3 anos, que as melhores campanhas foram realizadas no Emirates também. Então, uma equipe assim, com mais estrutura.
Interessante. Essas questões aí de salário, né, principalmente, né? Porque a gente tem uma visão, às vezes, que valoriza muito os estrangeiros e às vezes nem tanto os atletas locais, mas isso é legal até, né, do país ter essa valorização também com os atletas da região. E eu queria te perguntar uma coisa, é fato que hoje em dia os clubes da Arábia têm procurado muito empresários com garotos assim na faixa de 17, 18 anos, para que eles terminem o processo de formação já no país? Eles mudaram o regulamento em relação aos campeonatos, né? Sempre pode jogar dois estrangeiros, cada equipe, nas categorias inferiores, né? Em todas as categorias poderiam jogar dois estrangeiros. Eles abriram uma exceção agora, nessa última temporada, que além dos quatro estrangeiros, só pode jogar quatro estrangeiros cada equipe. E poderia jogar mais dois estrangeiros até 20 anos. Então, todas as equipes procuraram investir muito nessas categorias e todas as categorias levaram um jogador. E brasileiro foram muitos jogadores brasileiros. Para a minha equipe mesmo foi dois jogadores, o Juninho da Ponte Preta, um atacando dos lados, está indo muito bem lá. Foi mais o Lucas, um volante do Ituano também. Foram os dois jogadores que a gente levou nessa idade. Só que você pode levar quatro jogadores dessa idade. E dois você pode utilizar, dois em cada jogo. Entendi. Ah, interessante que em algumas regiões lá, né, por exemplo, lá onde o Fábio tá, Fábio Carilli, lá são 7, né? São 7 estrangeiros, né? A cota lá. É bem maior, né? Lá mudou, lá também era quatro estrangeiros. E sempre teve que ter um asiático, pelos torneios asiáticos que tinha, né? Depois nos Emirados mudou, para ser quatro estrangeiros de qualquer lugar do mundo. Na Arábia Saudita são sete mais o goleiro, que não podia se contratar goleiro na Arábia Saudita. E eles abriram exceção também, são sete estrangeiros na linha mais o goleiro. Agora, nos Emirados não pode se levar goleiro. Eles têm já um regulamento há muitos anos lá. Eles querem formar goleiro no país, que são poucos que têm interesse em jogar no gol. É por isso o motivo deles não contratarem jogador estrangeiro para o gol. É o mesmo processo da China, né? A China também existe um regulamento que goleiro também não pode, né? É isso mesmo, né? Me parece que a China também não pode. E a Arábia Saudita, até a gente procurou saber o porquê dessa mudança em relação a tantos jogadores de estrangeiro, eles estavam questionando que os jogadores locais estavam ganhando muito e estava impressionando o futebol. Eles fizeram diferente, eles abriram aí para 8 jogadores estrangeiros, até para poder baixar o nível salarial dos jogadores locais. É, não tem jeito. Ô, Paulo, vou fazer algumas perguntas aqui do pessoal, depois a gente continua com as minhas, tá bom? E aí também, se você vê algum amigo aí mandando um alô, você também fica à vontade aí, porque é muita gente aí. Deixa eu ver aqui, ó. O Luciano Henrique mandou um abraço, Paulo. Aprendi muito com o senhor. O GL Sport, boa noite. Deixa um abraço para o professor Paulo Comelli, que conheço desde a época de CRB e Criciúma. Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido nos Emirados. Deixa eu ver mais algum aqui. Luciano Henrique, jogador de qualidade, meio com muita qualidade, atacando os lados também. Luciano depois acabou jogando em equipes grandes, jogou fora do país também, né? A gente tem uma admiração grande pelo Luciano Henrique. Exatamente, é um grande amigo, um grande parceiro que a gente tem. Também tive o prazer de atuar ao lado dele. Também uma excelente pessoa. Mandar um abraço para o Ramário, volante. Ele deve conhecer, jogou no São Paulo, Bahia, daqui de São José dos Campos, um amigão nosso. Paulo Sensa, tô na área. Na volta, dá um abraço ao Paulo Comelli. Diga que é o PC da Rádio Clube de Belém do Pará. PC, parceiro, trabalhei no Remo e na Tuna Luz. A gente já tem muita amizade há muito tempo com o PC.
Fábio Maraston, Paulo, muito competente e atualizado. Aprendi muito com você. Abraço. Fábio Fabinho também, Maraston. foi um ex-jogador meu, é, volante, e atua hoje como produtor físico. Deixa eu ver mais aqui. Eu prometi pro pessoal que eu não ia deixar passar. O Chita André, Noroeste, melhor campanha da história no Paulistão. É o André Chita, que é o auxiliar técnico meu, que trabalhou com a gente no Noroeste, nos Emirados também. Realmente, a gente tem uma equipe muito forte no Noroeste, onde estava o Lenilson, foi para o São Paulo, o Rodrigo Tui, que foi para o Santos, o Fábio Ferreira. A gente tinha uma equipe muito forte que fez uma grande campanha e nós terminamos aquele Paulista em terceiro lugar. Legal. Até emendar uma pergunta aqui do Melo Emerson. Paulo, qual a maior dificuldade? Entrar no mundo árabe ou regressar e ingressar novamente no cenário do futebol brasileiro? Uma pergunta boa do Melo, né? Porque assim, a gente tem experiência de ir para o mundo árabe, a gente foi na condição também de até o Pedro Alexandre, que é um empresário meu, que foi um ex-jogador meu, que conseguiu me levar para a gente tirar uma equipe da zona de rebaixamento lá. A gente fez um bom trabalho, conseguiu, e aí permaneci todos esses anos. A gente não sabe como é a volta, porque fiquei todo esse tempo trabalhando nos Emirados, e a gente até pretende trabalhar no Brasil, mas infelizmente veio esse vírus, né? Está tudo parado. E a gente está tomando até uma situação aí, tanto eu como o Bruno Comelli, meu auxiliar e meu filho, assim, da Sim. gente acabando esse problema está tendo, não só no Brasil, né? No mundo inteiro, né? Para definirmos aí se a gente vai trabalhar no Brasil ou volta para o exterior. A gente ficou fora do Brasil aí, 6 anos e meio fora do mercado. Acho que por todas as equipes que eu trabalhei, o conhecimento que eu tenho em todas as equipes, eu acho que a gente vai conseguir aí ter um espaço no Brasil. Com certeza, professor, não tenho dúvida pela experiência, por vários clubes que o senhor passou, por várias campanhas, acesso, título, que o senhor tem um mercado muito bom aqui no Brasil e principalmente também lá no mundo árabe, né? E aí, Nos Emirados, a gente tem tem uma situação que a gente, por ter trabalhado todos esses 6 anos e meio, eu acho que é até mais fácil de ter convite do exterior que você ter daqui do Brasil. Mas a gente vai analisar e pensar o que a gente vai fazer em relação ao futuro. sim, aproveitando, o senhor tem ou teve alguma sondagem recentemente, não precisa falar o clube se não quiser, aqui no Brasil recentemente? Eu tive quando voltei, eu tive 2, 3 sondagens aí, mas no momento eu preferi ficar parado, até para descansar um pouco pelo tempo que eu estava nos Emirados e também que eu não queria pegar um campeonato estadual, né? E a gente queria um contrato mais longo e acabei optando em não trabalhar. Exato, também a ideia também de não pegar de pegar um trabalho no meio, né? A gente correu alguns riscos já, quando estava iniciando a carreira, a gente, no Provas Emirados agora, a gente fez a situação também, mas hoje é diferente, a gente tem que procurar analisar com calma, onde vai dar uma condição de trabalho, para você não se queimar, né? Se você pegar uma equipe ali para tirar do rebaixamento e você não montou essa equipe, então acho que fica difícil. A gente procura aí iniciar um trabalho. Legal. Ô Paulo, eu queria que você falasse não só para mim, né, que eu me considero muito novo na profissão, né, apenas 7 anos como treinador, e também para tantos amigos treinadores que nós temos aí na nossa live. Inclusive, acabou de entrar um aí, o Anderson Valinos, um grande profissional também lá do Atlético Mineiro. Se você passasse para nós, treinadores da nova geração, algumas coisas fundamentais, conselhos muitas vezes que hoje o senhor tem com a experiência, mas que no momento lá atrás o senhor não tinha e até gostaria que as pessoas tivessem passado para o senhor, que o senhor puder passar para a gente. Eu acho que a coisa mais importante e fundamental é acreditar em si mesmo, né? Isso eu acho que é de suma importância.
Você procurar se aplicar em você, estudar muito, eu acho que isso é de suma importância, estar estudando, se atualizando, ser correto e honesto. Eu acho que isso você não perde nada na tua profissão. Como eu fui, estou há tanto tempo como técnico, 30 anos como técnico, eu acho que a gente trabalhou em União Barbareto 2 vezes, Criciúma 2 vezes, Marília 2 vezes, Noroeste 3 vezes, para você ser correto. Isso é de suma importância, né? E você procurar evoluir, praticamente, não pode ter vergonha. Você está iniciando a carreira, como eu também iniciei, você procurar aprender com os técnicos, né? Que você passa a gostar, terá informações, correr atrás. E acho que essa linha aí, né? Para você poder ter sucesso. Então, acho que é muito importante você confiar em você. Eu acho que isso é de suma importância. Show de bola, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho. É lógico que nós sabemos que no dia a dia de um clube varia muito dependendo das características do atleta, né? As características do clube, o DNA da equipe, todas essas coisas que nós já sabemos como treinadores. Mas assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, mais ou menos, como o senhor gosta de jogar, o seu modelo do jogo, o senhor gosta de inserir o goleiro no modelo do jogo. Queria que você falasse, desse um apanhado geral. Então, sempre se fala em escalação e se esquece do goleiro, né? Eu acho que hoje o goleiro é de suma importância. O futebol moderno, nós temos um pouco de dificuldade em relação nos Emirados, que a gente deve questionar muito em relação do Birga, treinador do goleiro nosso, que trabalhasse muito, que eles têm um pouco de receio, não só dos goleiros, mas principalmente em relação à diretoria também, assim, de goleiro sair jogando. Mas está evoluindo também, Sim, tá mudando em relação a isso. Em relação a modelo de jogo, sabe que é importante a montagem da equipe e você saber montar. Então, a gente até teve muito êxito aí no futebol paulista, que a gente trabalhou em equipes menores, né? Mas a gente, na montagem, sempre procurou montar bem. E você, logicamente, você vai montar a tua equipe em relação ao plano de jogo que você quer, né? Em relação à parte tática que você vai jogar. Então, de suma importância, você consiga fazer isso, né? Inserir isso. E a gente conseguia isso no interior de São Paulo, pelo conhecimento que a gente tinha, em termos de Brasil, todas as equipes também, você buscar jogadores dentro daquilo que você queria que jogasse taticamente. Por isso a gente voltou, teve muito êxito, principalmente fala em São Paulo, porque eu acho que a nível de campeonatos estaduais é o campeonato mais forte que existe. E você, com a equipe pequena, como a gente trabalhou assim, Marília, Noroeste, você bater de frente com as equipes grandes, é porque tem que ter qualidade na montagem. E também a legal. gente, assim, em relação a fora também, a gente teve ter uma escola boa, agora a gente trabalhou nos Emirados, e muitos senadores de países diferentes, né? Então, a gente, Sim. é uma escola, isso foi importante nesse aspecto, a gente teve treinadores romeno, italiano, argentino, uruguaio, de todos os países, né? Alemão, da Holanda. Então, a gente sempre, nesses 6 anos e meio, a gente teve confrontos com diversos treinadores de outros países. Eu acho que você até tem um conhecimento também, que a gente analisava muitas equipes adversárias para jogar contra, então isso também deu uma experiência grande nesse sentido. Legal. Tem alguém aqui, às vezes é difícil ler pelo nome é o B7.A5. Ele diz alguma palavra em árabe aqui no começo e depois ele continua dizendo: grande treinador e ser humano, fez história nos Emirados Árabes, fazendo grande milagre ao salvar Diba na primeira temporada. O, ba... Te mandando uma mão. o Bassi foi o tradutor meu nessa Legal. passagem dos Emirados aí. E ele voltou agora recentemente, a última temporada estava no Diva também. E ele evoluiu muito, cresceu muito, até ele fez cursos, né, da federação local lá, né? Então ele foi, acho que 2 ou 3 cursos ele fez, então acho que ele me ajudou muito lá. Então acho que isso é importante, o tradutor, por esse motivo. E o Bastos foi um dos parceiros que nós tivemos lá. Que legal, professor. Interessante, porque, né, uma pessoa que trabalha como tradutor, a gente sabe que
muitas vezes na forma de trabalhar, no dia a dia, às vezes você tem que falar de uma forma, usar um gesto, e às vezes a pessoa apenas passar, só por passar, né? Eu falei, diminui, e aí o cara só apenas. Mas às vezes o gestual também é importante, né? A linguagem, a metodologia. E aí ele também se aperfeiçoar nessa área de estudar, né? Também eu acho muito importante. Lá nos Emirados, todo o tempo que o senhor trabalhou, são 6 anos, vocês também tinham essa prática da análise de desempenho, dos analistas? Como é que era? O senhor tinha, era alguém que o senhor trouxe, ou era o pessoal realmente já de lá? Não, Bruno Comelli, que é o meu auxiliar, meu filho, ele fazia tanto auxiliar técnico como essa parte de análise de desempenho em relação aos adversários. Nós temos uma condição muito boa nesse sentido, né? Tem um André Chito também que assessorava o Bruno, e nós tínhamos um trabalho muito bem feito em relação às equipes que a gente tinha comprado o programa, e isso nós compramos da comissão técnica, não foi nenhum clube que comprou, não. Nós, então, acompanhávamos, não só em relação aos Emirados, né, mas até em relação às contratações também. Nós mapeamos aí os países que nós temos que buscar jogador, que antigamente tinha que buscar um da Ásia. A gente fez um mapeamento aí, um acompanhamento, e o Bruno fazia esse trabalho para mim, e muito bem feito. A gente já vinha com a modernidade aqui no Brasil, né, que a gente lançou coisas aqui que foram fazer depois, né, de filmar jogo, levar para o intervalo, isso já fazia há tempos atrás já, né? Depois começaram a fazer isso também. Então a gente se tinha uma relação adversária, até por isso que a gente nos Emirados se deu bem também, que a gente estudava muito os adversários, né? A gente tinha um conhecimento em relação aos adversários. Legal. Inclusive, eu não sei qual os clubes que o senhor trabalhou com o Bassan, mas o Marcos Campagnolo também, que hoje é treinador, ele pergunta aqui, professor, falando em tradutor, o senhor teve algum problema com o tradutor? Eu não tive, teve treinadores que tiveram problemas, não só nos Emirados, mas na Arábia Saudita, o próprio Heron Ferreira, que a gente tem uma amizade muito grande, que trabalhou muito tempo fora também, falou que teve problema sério com o tradutor. O próprio Sim. Caio também, o falecido Caio também me falou, o Bonamigo também. E a gente levou assim, uma primeira vez eu levei o Fata, que foi o primeiro tradutor que foi comigo, ficou só uma temporada. Depois o Bassen ficou todos os outros anos. O Bassen é uma pessoa interessada, tanto que ele fez o curso AI, C e B lá, estava fazendo os cursos, tinha um conhecimento melhor em relação ao futebol, e isso facilita muito e ajuda muito, porque o dirigente árabe é complicado. Então, você toma muito cuidado com os dirigentes árabes, eles vão por trás dos jogadores, conversam. Então, por isso que é importante ter um intérprete, para você estar sabendo de tudo que está acontecendo. Vestiário, dia de jogo, véspera de jogo, concentração. Então, é importantíssimo ter um intérprete que ele esteja ligado e antenado em tudo. Ou seja, os dirigentes em qualquer lugar, né, são do mesmo jeito, né? Lógico que nós sabemos que tem grandes profissionais na área, né, tanto no Brasil como no mundo, mas são realmente aqueles que são preparados, aqueles que são da bola, né? Então, você vê o senhor comentando uma realidade dessa também aí no mundo árabe, né? A Lili Caco Paulinho, além de grande jogador que foi, se tornou um grande técnico diferenciado. Abraço, Nilcinho, ex-Matsubara. E o Cris Campos é oficial. Grande abraço, professor. Ô Paulo, você acabou citando aí sobre os dirigentes. Realmente tem algumas peculiaridades entre os dirigentes daí, de lá, do mundo árabe, para os do Brasil? Você vê alguma diferença no que eles realmente fazem que todo treinador espera e gosta e o que eles realmente precisam evoluir nessa área? Eu acho, na você tem uma evolução grande nesse aspecto, né? Porque até pelo costume lá, dificilmente trabalha pessoas que não sejam do mundo árabe, seja local. Como o supervisor,
dirigente, o diretor de futebol, sempre são pessoas ligadas ao mundo árabe. Dificilmente entra estrangeiro. Falar que tem um diretor de futebol estrangeiro, não tem nenhuma equipe no mundo árabe que tem um diretor estrangeiro. Pelos costumes, acho que até isso para nós é importante, porque acho que ia ter muito confronto se fosse um dirigente brasileiro trabalhar com os árabes, porque eles são, pela formação deles, que eles têm um poder aquisitivo bom, então você tem muito jogo de cintura, você tem que se impor, mas tem que saber trabalhar com eles. Eles são muito sensíveis, então qualquer coisa eles ficam, se lamentam, gostam muito de você, mas ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado como você trabalha com ele, né? E eu vejo assim, o Brasil está profissionalizando nesse sentido também. A gente vê ainda muito presidente da antiga, né, que de 2, 3 resultados, ou 4 resultados quer mandar embora. Lá acho que é uma cultura diferente em relação a essa, porque eles dão tempo para você trabalhar. Em relação à preparação também é totalmente diferente do Brasil. E você se apresenta lá em junho, julho você vai para a pré-temporada na Europa, você fica um mês se preparando para vir disputar o campeonato. Os jogos só são aos finais de semana, então é um país curto, pequeno, a logística é muito fácil lá. Então, assim, nesse nível de organização, de preparação, é muito bom lá. Em relação à formação deles, até a gente cobrava isso na própria federação de lá, que eles pudessem fazer cursos, não só para treinador, como vem fazendo, né? Treinador de goleiro, mas para os dirigentes. Mas isso nunca aconteceu lá. E aqui no Brasil não. Está tendo também. O Oeste está tendo evolução, está crescendo. Tem alguns dirigentes ainda que estão no antigo ainda, né, que vive de resultado, não vive o trabalho, não acompanha o trabalho. E isso acho que, desde que você contrata um técnico, primeiro você tem que ter um conhecimento dele. E depois, lógico, dá tempo para ele se trabalhar. Realmente a gente ouve muito relato, né? Daí nessa questão deles, de por eles terem um poder aquisitivo muito bom, eles tentam muitas vezes interferir, mas é o que você acabou de falar, né? O treinador que vai para lá, ele tem que realmente ter as suas convicções e se impor e saber ter o jogo de cintura, né? Tem uma pergunta aqui do Vicente Peloge, inclusive é um dos nossos parceiros aí da Cesta Básica Peloge. O telefone está aí embaixo, juntamente aí com os nossos parceiros também da Escola de Inglês Rockefeller. Os telefones estão aí embaixo, precisando de inglês, precisando de cesta básica, só ligar para os números abaixo aí que eles vão te atender muito bem. E aí o Vicente faz uma pergunta. Aquele primeiro jogo da final em 98 foi estranho. Os jogadores sentiram? Aquele jogo lá, a gente não gosta de falar de arbitragem, né? Nós estávamos contra uma equipe que era São Caetano. Então nós tivemos problema, não foi o jogo de São Caetano, não. O problema de jogo em casa, né? Então até o falecido Careca estava no banco naquele jogo. Até lembro até hoje, o Márcio Grigio fez um gol com a mão. Exato, eu lembro. Então foi assim, foi um jogo Godoy, né? Que é meu amigo, depois a gente se cruzou o Godoy depois, mas aquele jogo nós perdemos a final, foi em casa. O outro lado era muito forte, tinha muito poder, e acabou naquele jogo em casa, da maneira que foi, como foi. Me parece que teve uma ou duas expulsões depois ainda, o gol com a mão do Márcio Grigio. Foi assim, um jogo muito atípico, a gente acho que perdeu, me parece, de 4-2 o jogo em casa. O jogo lá, não sei se foi 0-0, como foi 1-0 São Caetano, não sei como foi o jogo de volta em São Caetano. Professor, vai cair e eu já te chamo novamente para a gente continuar. Tá joia?